Estudo sobre o Evangelho de João, parte 38, 9 de fevereiro de 2024. João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Uma mulher apanhada em adultério. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreviam com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dia entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, de 1 a 11. A narrativa que inicia o 8º capítulo do Evangelho de João é de caráter bastante peculiar. Em alguns aspectos, ele está sozinho. Não há nada parecido em toda a gama dos 4 evangelhos. Em todas as épocas, algumas mentes escrupulosas tropeçaram na passagem e duvidaram se alguma vez foi escrita por João. Mas a justiça de tais escrúpulos é um ponto que não pode ser facilmente provado. Supor, como alguns pensaram, que a narrativa diante de nós palia o pecado do adultério e exibe nosso Senhor como menosprezando o 7º mandamento, certamente é um grande erro. Não há nada na passagem que justifique tal afirmação. Não há uma frase nele que justifique que digamos algo desse tipo. Vamos calmamente pesar o assunto e examinar o conteúdo da passagem. Os inimigos de nosso Senhor trouxeram perante ele uma mulher culpada de adultério e pediram-lhe que dissesse que castigo ela merecia. Somos claramente informados de que eles fizeram a pergunta para prendê-lo. Eles esperavam induzi-lo a dizer algo pelo qual pudessem acusá-lo. Eles imaginavam, talvez, que aquele que pregava perdão e salvação a publicanos e meretrizes pudesse ser induzido a dizer algo que contradizesse a lei de Moisés ou suas próprias palavras. Nosso Senhor conhecia os corações dos questionadores maliciosos diante dele e lidava com eles com perfeita sabedoria, como havia feito no caso do dinheiro tributo, Mateus 22:17. Ele se recusou a ser um juiz e legislador entre eles, e especialmente em um caso que sua própria lei já havia decidido. Ele não lhes deu nenhuma resposta a princípio. Mas como eles continuaram a perguntar, nosso Senhor os silenciou com uma resposta fulminante e profunda. Aquele dentre vós está sem pecado, disse ele, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele não disse que a mulher não havia pecado, ou que seu pecado era insignificante
e desculpável. Mas ele lembrou a seus acusadores que, de qualquer forma, eles não eram as pessoas para fazer uma acusação contra ela. Seus próprios motivos e vidas estavam longe de ser puros. Eles próprios não entraram no caso com as mãos limpas. O que eles realmente desejavam não era reivindicar a pureza da lei de Deus e punir um pecador, mas espalhar sua malícia sobre si mesmo. Por último, quando aqueles que trouxeram a infeliz mulher a Nosso Senhor saíram de sua presença, convictos por sua própria consciência, ele dispensou o pecador culpado com as palavras solenes: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Que ela não merecia punição, ele não disse, mas ele não veio para ser um juiz. Além disso, na ausência de todas as testemunhas ou acusadores, não havia nenhum caso perante ele. Que ela então parta como alguém cuja culpa não foi provada, embora ela fosse realmente culpada, e que ela não peque mais. Não é justo dizer, diante desses simples fatos, que Nosso Senhor menosprezou o pecado do adultério. Não há nada na passagem diante de nós para provar isso. De todos cujas palavras estão registradas na Bíblia, não há ninguém que tenha falado tão fortemente sobre a violação do 7º mandamento como nosso Divino Mestre. Foi ele quem ensinou que pode ser quebrado por um olhar ou um pensamento, bem como por um ato aberto. Mateus 5:28. Foi ele quem falou mais fortemente do que qualquer outro sobre a santidade da relação matrimonial. Mateus 19:5. Em tudo o que está registrado aqui, não vemos nada inconsistente com o restante de seu ensino. Ele simplesmente se recusou a usurpar o cargo de juiz e a condenar uma mulher culpada, para a gratificação de seus inimigos mortais. Ao deixar esta passagem, não devemos esquecer que ela contém duas lições de grande importância. Quaisquer que sejam as dificuldades que os versículos diante de nós possam apresentar, essas duas lições são claras e inconfundíveis. Aprendemos, por um lado, o poder da consciência. Lemos sobre os acusadores da mulher, que quando eles ouviram o apelo de Nosso Senhor, sendo convencidos por sua própria consciência, eles saíram por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Perversos e endurecidos como eram, eles sentiam algo dentro de si que os tornava covardes. Decaída como está a natureza humana, Deus teve o cuidado de deixar dentro de cada homem um testemunho que será ouvido. A consciência é a parte mais importante de nosso homem interior e desempenha um papel muito importante em nossa história espiritual. Não pode nos salvar. Nunca levou ninguém a Cristo. É cego e passível de ser enganado. É manco e impotente e não pode nos guiar para o céu. No entanto, a consciência não deve ser desprezada. É o melhor amigo do ministro quando ele se levanta para repreender o pecado do púlpito. É o melhor amigo da mãe quando ela tenta conter seus filhos do mal e vivificá-los para o bem. É o melhor amigo do professor quando ele pressiona meninos e meninas sobre seus deveres morais. Feliz é aquele que sufoca sua consciência, mas se esforça para mantê-la terra. Ainda mais feliz é aquele que ora para que seja iluminado pelo Espírito Santo e aspergido com o sangue de Cristo. Aprendemos, por outro lado, a natureza do verdadeiro arrependimento. Quando nosso Senhor disse à mulher pecadora, nem eu também te condeno,
ele a dispensou com as palavras solenes: vai e não peques mais. Ele não disse apenas: vá para casa e se arrependa. Ele apontou a principal coisa que o caso dela exigia: a necessidade de romper imediatamente com seu pecado. Nunca nos esqueçamos desta lição. É a própria essência do arrependimento genuíno, como bem ensina o catecismo da Igreja: abandonar o pecado. Aquele arrependimento que consiste em nada mais do que sentir e falar, professar, desejar, significar, esperar e resolver, é inútil aos olhos de Deus. A ação é a própria vida de arrependimento para a salvação, da qual não se arrepende. Até que um homem deixe de fazer o mal e se converta de seus pecados, ele não se arrepende realmente. Será que saberíamos se somos verdadeiramente convertidos a Deus? E saberíamos alguma coisa de tristeza piedosa pelo pecado e arrependimento que causa alegria no céu? Examinemos e vejamos se abandonamos o pecado. Não descansemos até que possamos dizer, como aos olhos de Deus: odeio todo o pecado e não desejo mais pecar. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos hoje e sempre pelo perdão de nossos pecados. Amém e amém.